Durante uma situação de sobrevivência, é importante que você aproveite ao máximo suas sementes. Dadas as circunstâncias terríveis, plantar com eficiência é muito importante. Além disso, é bom prestar atenção aos detalhes quando se trata de cultivar e reproduzir plantas. E embora haja muitas maneiras de fazer isso, tudo começa com a germinação da semente. Essas são apenas algumas das razões pelas quais começar suas sementes devem fazer muito sentido para você. O que é começar a germinar? Por que é importante e como você pode fazer isso? Começar a germinar é definido como o processo de cultivar sementes, desde a germinação até completar seu estágio inicial. Esse processo pode ser dividido em diferentes segmentos: germinação, crescimento e transferência. Esse processo pode ser feito tanto ao ar livre quanto em ambientes fechados, mas geralmente é feito em ambientes fechados devido às suas inúmeras conveniências. Embora se possa argumentar que essa etapa pode ser ignorada, afinal as sementes não são realmente iniciadas na natureza, essa etapa pode aumentar drasticamente as chances de sobrevivência de uma planta. Qual é a importância de começar suas sementes? Sua importância pode ser explicada de muitas maneiras. Primeiro, aumenta as chances de suas sementes florescerem. É muito importante fornecer às suas sementes todas as oportunidades de que precisam para crescer. Isso é especialmente crucial se você estiver preso em uma luta de vida ou morte, como é o caso durante uma crise total. Ao utilizar técnicas de início eficazes, você pode melhorar drasticamente as chances de suas plantas florescerem. Isso ocorre porque as técnicas de início permitem que as sementes recebam o máximo de nutrição com o mínimo de estresse, um grande luxo durante os estágios frágeis de uma semente. Segundo, permite que você cultive sementes em qualquer época do ano. Isso pressupõe que você usará técnicas de início em ambientes fechados, condições climáticas específicas, especialmente em regiões temperadas e subpolares, podem ser extremamente hostis. E essa hostilidade pode tornar o plantio de sementes usando técnicas tradicionais uma façanha impossível. Ao executar técnicas de início, você pode cultivar sementes praticamente o ano todo. Terceiro, permite que você germine sementes em um ambiente controlado. Como um cultivador de plantas, você sabe que existem condições específicas que permitem que as plantas prosperem. Fornecer exatamente isso para suas sementes é essencial para que elas cresçam o mais saudáveis possível. Seja a quantidade de luz ou a composição do solo, você pode ajustar cuidadosamente todos esses parâmetros para criar uma fórmula que pode ajudar suas plantas a atingir seu potencial máximo de crescimento. Agora que você sabe a importância do início da semeadura, é hora de aprender as diferentes etapas necessárias para executá-la. Primeiro, prepare onde você plantará suas sementes. Você precisará ter um lugar para plantar suas sementes para começar a semeadura. Pode ser na forma de um canteiro, um vaso ou até mesmo um recipiente simples criado a partir de materiais reciclados. Dependendo do tamanho do recipiente, você pode colocar uma semente por recipiente ou pode colocar várias sementes em um recipiente. O recipiente deve conter apenas água suficiente, se você estiver cultivando uma planta aquática, é claro, ou a quantidade e combinação certas de mistura de solo. Segundo, prepare sua mistura de solo. Se você estiver cultivando uma planta terrestre, é importante criar a mistura certa de solo para que suas sementes possam prosperar. Arar seu solo da maneira certa é importante de muitas maneiras. Arar facilita a germinação da planta, ajuda a equilibrar a drenagem da água e cria espaços onde o oxigênio pode entrar profundamente no solo. Além disso, o solo deve ser fértil o suficiente. Embora fertilizantes prontos estejam disponíveis, é mais recomendado optar por fertilizantes naturais e orgânicos. Por último, mas não menos importante, seu solo deve ter a mistura certa de argila, areia, barro e matéria orgânica. Isso garante o equilíbrio certo de retenção de água, drenagem, pH e conteúdo de nutrientes. Terceiro, plante suas sementes da maneira certa. A maneira como você planta suas sementes pode ter um grande impacto em como sua planta crescerá ao longo prazo. Como tal, você deve colocar essas sementes na posição certa. Elas devem ser enterradas na profundidade certa. Na verdade, algumas sementes adoram ficar parcialmente expostas. O lado da raiz da semente deve estar voltado para baixo para uma germinação sem esforço. Por último, mas não menos importante, se você estiver colocando sementes no mesmo recipiente, elas devem ser espaçadas adequadamente o suficiente para evitar competição. Quarto,
Dê a elas as condições certas para o crescimento. Você precisará fornecer às suas sementes tudo o que elas precisam para germinar de forma saudável. As necessidades de água por semente podem diferir de planta para planta, mas é uma ótima ideia pelo menos manter o solo úmido. Além disso, você deve dar a elas bastante luz, pois as mudas tendem a precisar de mais luz do que outras. As luzes de cultivo são eficazes, mas nada supera a luz solar quando está disponível. Mantenha as temperaturas constantes. Como regra geral, as sementes germinam melhor em temperaturas próximas a 25 graus Celsius. Quinto, continue a fornecer cuidados assim que as sementes germinarem. As sementes germinadas têm requisitos diferentes em comparação com as sementes em germinação. Por exemplo, sementes recém-germinadas precisam de menos calor e luz para permanecerem funcionais. Além disso, elas vão prosperar melhor com um solo mais rico, então mantenha sua mistura de composto pronta. Além disso, com um tratamento suave de agitação e vento suave, você pode ajudar suas sementes a crescerem fortes e robustas. E por último, sexto, técnicas de pré-plantio. Você precisa fazer certas coisas para garantir que suas mudas cresçam mesmo quando submetidas a todos os perigos do mundo real. Quando as plantas crescem além do recipiente ou começam a ficar lotadas, é hora de transferi-las para recipientes maiores. Além disso, você deve aclimatá-las antes de transferi-las. Desde que o clima não seja problemático, você deve expor suas plantas aos elementos do mundo exterior. Se elas sobreviverem a um período de aclimatação, que dura cerca de uma semana ou mais, suas mudas completarão o início e estão prontas para serem transferidas para o seu lar permanente. O próximo vídeo será sobre semear as sementes, pois se você plantar essas sementes da maneira errada, há uma grande chance de que elas brotem da maneira errada, se é que elas sequer brotarão. E lembre-se, esteja sempre preparado.